Vamos dar continuidade ao estudo do processo civil, do procedimento comum. Nós estávamos vendo a contestação antes do horário do almoço. Deixa eu botar para gravar a reunião. Então estávamos vendo a contestação antes do horário do almoço e terminamos falando sobre as questões preliminares, diferenciamos questões preliminares de questões prejudiciais e falamos sobre as questões preliminares em espécie, uma por uma, e já é um meio caminho andado, porque a gente já analisou automaticamente o artigo 485, quase que na sua totalidade. Também há um vínculo, naturalmente, entre o 337, questões preliminares, e o 4... Tá sem áudio? Meus amigos, desculpem, estava desmarcado realmente o áudio ali. Agora vai funcionar. Eu vou voltar, vou repetir tudo, peço desculpa aos senhores. Eu dizia que na primeira parte do encontro nós falamos sobre a contestação. Me confirme se estão ouvindo aí, por favor, tá? E paramos nas questões preliminares. Valeu, Paula, obrigado. E valeu, Vanessa, obrigado. E as questões preliminares são aquelas questões diferentes da questão prejudicial, são as questões prévias que impedem a análise da questão principal, da questão posterior, e a questão principal seria o mérito, né? Ao analisarmos o 337, eu dizia que a gente nós já analisamos também o artigo 485, e há um vínculo muito fácil de perceber entre o 337 e o 485. O 337 são justamente as questões preliminares que impedem a análise do mérito, ao passo que o 485 é justamente o conhecimento, a sentença que é proferida sem a análise do mérito. Então, ao analisarmos o 337, já analisamos 80% do artigo 485. Pois bem, ficou faltando falar a respeito da contestação, no entanto, do artigo 338, artigo 338 e 339, que é a alegação pelo réu da sua ilegitimidade passiva, né? Então é a correção do polo da ilegitimidade passiva. O que no artigo 338 e 339 é tratado no Código como sendo uma parte da contestação. Mas no Código de 73, eu imagino que muitos dos senhores tenham estudado pelo Código de 73, o que está no artigo 338 e 339 agora era a antiga nomeação à autoria. Quando o réu basicamente diz, comigo não está, e aí ele vai, então, nomear a autoria, né? Ele não nomeia ninguém a autoria do processo, né? Nomeação à autoria, que era o nome antigo, não existe mais, mas a nomeação à autoria significava a autoria do dano, né? Quem deveria ser o réu. Então, o réu originário nomeava um outro réu, porque o outro réu era o responsável pela autoria do dano, da responsabilidade civil. E aqui continua a mesma coisa, tá? Continua igual, só que mudou o nome, só mudou a qualificação jurídica. Então, a antiga nomeação à autoria permanece no Código, mas não como nomeação à autoria, nem como intervenção de terceiro. Então, essa hipótese do artigo 338 é a correção da ilegitimidade passiva. E aí eu não vou nem perder, para que a gente possa seguir, eu tinha já dito antes para os senhores que eu não ia ficar, em todo caso, botando ali o artigo não, depois você dê uma olhadinha lá no 338 e 339, aqui é de menor importância a redação do dispositivo, mas quando o réu alega a sua ilegitimidade passiva, quando ele alega que ele não é o sujeito legitimado no polo passivo, ele tem que indicar, a lei exige dele, ele tendo conhecimento quem é a parte legitimada, ele teria que indicar para o autor, para o juiz,
quem é o legitimado passivo. Comigo não tá, não sou eu, é o colega do lado. Ele tem que indicar. Claro, a lei é expressa. Se souber, é evidente que se o réu não souber, ele vai só alegar a ilegitimidade. Mas ele alegando a sua ilegitimidade e sabendo quem é o legitimado e não o fazendo, se ele não alegar, qual é a pena? Qual é a sanção que a lei traz? Ele vai arcar com as custas do processo, né? E se ele sabe quem é o legitimado e ele indica o legitimado, porque ele não quer sofrer o risco de pagar as custas, se o réu, portanto, alega a ilegitimidade e indica quem seria o legitimado, o artigo 339 vai dizer que o autor tem 3 opções. O autor teria 3 opções. Quais seriam as 3 opções? Quais são as 3 opções, né? A primeira opção é o autor admitir, então, uma substituição processual. Sai o réu, entra o autor. Então, naturalmente, se ele não é o legitimado, o autor concordando com a alegação do réu, extingue-se o processo em relação ao réu e entra no processo o terceiro. É o caso, portanto, de se determinar a citação do terceiro para integrar o processo. O processo vai continuar de 1 contra 1, um autor contra um réu, mas houve uma modificação no polo passivo. O réu originário sai e entra o outro réu que foi indicado, ok? Isso depende do autor. Então, em todo caso, depois da alegação do réu, dizendo não sou eu, é outrem, o autor é ouvido para indicar como que o processo deve prosseguir. Primeira hipótese, ele concorda com a alegação do réu, o réu originário sai do processo, entra um outro réu, ok? Bom, a segunda hipótese, segunda possibilidade que nós temos é o autor permanecer com o réu originário. Então, o autor não admite, não concorda com a alegação do réu de que ele tem que sair para entrar um terceiro e ele o processo permanece singularizado, vamos assim dizer. O processo permanece como antes. Um autor contra um réu, o réu prossegue no processo. Ok? A terceira hipótese é a formação de um litisconsórcio. Quando é que nós teremos a formação de um litisconsórcio? Quando, diante da alegação do réu de que ele não é a parte legítima e a sua indicação do réu para que um terceiro entre em juízo, o autor pode não estar convencido da legitimidade nem da ilegitimidade do réu. E aí, nesse caso, o que o autor fará? Vai permanecer o réu originário e vai ser incluído um terceiro. Vai ser citado o terceiro, indicado pelo réu como legitimado, e esse terceiro vai fazer parte do processo como demandado, como réu. Muitas vezes, quando eu trato dessa possibilidade, não é incomum de me perguntarem assim, mas professor, já que tem essa possibilidade de permanecer o réu originário, e diante dessa dúvida, dessa questão, incluir ainda uma outra figura, um outro sujeito passivo, por que o autor não faria isso? Não é muito mais benéfico para o autor demandar contra os dois, porque aumenta a chance dele ganhar? É um raciocínio lógico, faz sentido. Não é perfeito, não é totalmente correto, vamos assim dizer. Por quê? Porque é verdade que aumenta a chance dele ganhar. Não se nega. Mas aumenta a chance também dele perder. E aí, se ele prossegue com o processo em face dos dois, ele vai ganhar de um, vai perder do outro, né? E vai ter que pagar honorários sucumbenciais, vai ter que pagar custas proporcionais àquele réu que atuou indevidamente no processo. Então, a análise realmente não é para dar uma barrigada aqui e fingir que não está vendo a alegação do réu de que ele é parte ilegítima. Ao momento, a lei está te convidando a você realmente refletir, pensar em face de quem que você vai prosseguir o processo, tá? E você vai pagar nesse momento só custas e honorários proporcionais se o réu realmente for excluído, tá? Só quero trazer essa percepção de que aumenta a chance. Se o cara tem JG, né? Aí não faz muita diferença. Aí eu até concordo que deixa os dois. Mas se é uma parte que tem que pagar, não tem direito à gratuidade,
é o seu dever como advogado pensar, refletir quem seria realmente a parte legitimada, ok? Para evitar de ao final ter que arcar com os ônus da sucumbência em relação àquele terceiro, aquele réu que te alertou que ele seria parte legítima e realmente ele seria parte legítima. Isso está no artigo 338 e 339 do CPC. Bom, aí dentro das respostas do réu, falta a gente falar da reconvenção, tá? Reconvenção que está no artigo 343. Reconvenção do artigo 343 do CPC. A reconvenção, como eu disse para vocês, ela é uma demanda incidental, como que fosse um contra-ataque, né? Por que contra-ataque? A gente coloca a demanda originária, a formulação de pretensão do autor em face do réu como sendo o ataque, e aí o réu se defende, bloqueia por meio da contestação, e se ele pretender formular pretensão a seu favor, pretender contra-atacar, ele utiliza-se da reconvenção. Por que isso? Porque o princípio da congruência barra correlação, barra adstrição, força com que o juiz, ao exercer jurisdição, esteja vinculado ao pedido, né? E o pedido formulado no processo até esse momento, até o momento de resposta do réu, nós temos um pedido só. Pode ter vários pedidos, mas em um sentido só. Temos uma direção apenas de sentido, que é o pedido de condenação do réu. Condenação nem sempre é condenação, mas é um pedido a favor do autor. É uma pretensão formulada a favor do autor e em desfavor do réu. Se o réu pretende obter algo a seu favor, se o réu pretende uma prestação para que se some, se inclua na sua esfera jurídica, ele tem que mover a reconvenção. Porque por meio da contestação, o máximo que ele ganha, vamos assim dizer, né? O máximo no sentido usual, o maior benefício que ele consegue com a contestação é não perder. A contestação tem como finalidade bloquear a demanda originária do autor em face dele. E aí, naturalmente, se ele pretende mover alguma pretensão qualquer a favor, em desfavor do autor, o réu em desfavor do autor, ele pode fazer, até mesmo por um processo autônomo. Porque a reconvenção ela é uma demanda autônoma. A chave de compreensão aqui, mais o keywords aqui, a respeito da reconvenção, vocês perceberem que a reconvenção é uma demanda como outra qualquer. Tudo que o réu poderia fazer num processo à parte, ele pode fazer na reconvenção. A questão da reconvenção é a gente perceber só quando que ela é cabível, só o cabimento. E a reconvenção ela vai ser cabível quase que como a conexão, parecida com a conexão, mas é algo a mais. Então, a conexão, a doutrina costuma dizer que a conexão da reconvenção ela é mais ampla do que a conexão do artigo 55. Que o artigo 343 vai dizer que é cabível a reconvenção na demanda, no processo, quando houver conexão com a ação principal ou com o fundamento de defesa. Olha lá, na contestação é lícito ao réu propor reconvenção para, veja, propor. Então estamos diante da propositura, porque é uma nova ação, é uma manifestação do direito de ação do réu em desfavor do autor. Então vai propor uma reconvenção para manifestar pretensão própria. Então, pela reconvenção, nós temos a ampliação objetiva do processo. Porque nós teremos o mesmo processo, não apenas com uma demanda, a demanda originária, mas também agora com a reconvenção, demanda do réu em face do autor.
Nós temos uma ampliação objetiva, pelo menos com um pedido a mais. Agora, quando diz ali conexa com a ação principal, o que significa conexão? Lá no artigo 55, do qual nós falamos ainda há pouco, né? O artigo 55, que trata da conexão, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum pedido ou a causa de pedido. Então, quando a reconvenção tiver um ponto de contato, uma semelhança com a causa de pedido da demanda originária ou com o pedido da demanda originária, é possível a reconvenção. Só que não para por aí. É cabível a reconvenção também com um fundamento de defesa. Se o fundamento de defesa da demanda originária for apta a trazer uma pretensão própria ao réu, é possível que ele vá a juízo em face do autor. Então a conexão da reconvenção, ela é uma conexão ampliada, porque ela admite um ponto de contato também com um fundamento de defesa do réu. É parecido com a conexão, só que tem uma outra hipótese a mais, o fundamento de defesa. Como eu disse, a reconvenção é uma demanda como outra qualquer. A finalidade da reconvenção é que se aproveite o mesmo processo. E aí é um processo só, você vai numa audiência só, você tem que controlar um processo só. É só por uma questão de economia processual, né? De efetividade da jurisdição, uma tutela jurisdicional emitida em um processo que resolve mais de um conflito de interesse entre autor e réu, entre réu e autor. Pode na reconvenção tudo que se pode numa demanda em separado, num processo em separado, porque a reconvenção é uma demanda autônoma. O 343, ele diz ali, na contestação é lícito ao réu propor a reconvenção. O seguinte, nós vimos que no Código de 2015 nós passamos a ter uma concentração das matérias de defesa na contestação. Juntou lá a exceção, a impugnação disso, a impugnação daquilo, tudo na contestação, como nós vimos no encontro anterior. Só que além disso, também a reconvenção, que não é defesa, a reconvenção, que é uma demanda autônoma, ela também passou a ser formalmente, lembra que eu falei que na substância não mudou, a mudança foi de forma? Formalmente, a reconvenção também passou a ser formulada na contestação. Ok? Mas, percebam, são institutos distintos. Possuem finalidades distintas. Uma para defender, a outra para formular pretensão a seu favor. Então, é possível que o réu, uma vez citado, ele não ofereça contestação, mas ele ofereça reconvenção. É possível. Mas ali no 343, parte inicial, na contestação. Mas como é que o réu vai fazer então? Porque se não tem contestação, ele vai fazer a reconvenção aí por uma peça autônoma. Eu concordo que não faz sentido nenhum. O cara que está indo ao juízo para formular uma pretensão a seu favor, não custa ele, não vai acontecer no mais das vezes, ele vai gastar uma lauda ou outra para se defender, naturalmente. Aí a Vanessa pergunta, e comunica que fará a reconvenção? Não, ele não precisa comunicar, ele oferece uma peça só chamada reconvenção. Ele oferece só reconvenção, tá? Mas não faz sentido, porque porque a reconvenção no mesmo prazo da contestação, tá, Vanessa? Então, nos mesmos 15 dias, ou ele oferece as duas, ou ele oferece uma só. E basta que ele diga que aquilo é reconvenção dele. Se ele não oferece nada, ele é revel. Estamos de acordo? Se ele oferece reconvenção, ele também é revel. Nós veremos a revelia daqui a pouco. A revelia é a ausência de contestação. Estamos no 343, né? O 344 vai definir muito precisamente o que é a revelia. Se o réu não contestar a ação, ele vai ser revel. Então a revelia é a ausência de contestação. Mas a resposta do réu não é apenas a contestação. A resposta do réu é a contestação e reconvenção. Então, em tese, é difícil de você ver na prática, mas em tese é possível
o fenômeno do réu, revel, reconvinte. Réu, revel, reconvinte é aquele que vai a juízo e só oferece reconvenção. Aí a Vanessa está falando, sem lógica, não faz sentido. Já que ele está indo a juízo para contra-atacar no mesmo prazo, ele vai aproveitar ali mais um parágrafo ou outro, nem que seja uma defesa mal feita, mas ele vai fazer um mínimo de defesa, não faz sentido. Mas o legislador quis deixar claro que isso é possível. E está lá no 343, parágrafo 6º. Isso que nós estamos falando aqui agora, o réu, revel, reconvinte, 343, parágrafo 6º. Porque o caput falou que é na contestação que traz. Mas o parágrafo 6º lembrou, olha, se o réu só quiser reconvir independentemente de contestar, ele pode. O réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação. Como não faz sentido o cara ter o trabalho de fazer uma petição, de ir a juízo no mesmo processo, aproveitando o prazo e fazer só reconvenção sem fazer a contestação, o caput já trouxe a regra lá no começo. Quando ele quiser fazer os dois, ele faz na contestação. No código anterior, em separado. No código anterior, o réu podia apresentar até 5 respostas do réu em separado. Contestação, exceção de incompetência, impugnação ao valor da causa e impugnação à gratuidade de justiça e à reconvenção. Agora, se ele quiser, nós já vimos que a exceção de incompetência, tanto absoluta quanto relativa, é na contestação. Se ele quiser impugnar o valor da causa, é na contestação. Se ele quiser impugnar a gratuidade de justiça, é na contestação. Se ele quiser reconvir, também vai ser na contestação. Então, é a concentração das respostas do réu na contestação. Veja, mas é uma mudança meramente formal, não mudou na essência. Tudo que se podia fazer antigamente pode fazer agora, só que você faz de uma forma mais simples. Você faz tudo junto e misturado na contestação. Só atenção aqui com uma coisa, estamos aqui em pós-graduação, eu posso avançar um pouquinho mais. Só peço para que os senhores se lembrem do que se chama de ação dúplice. Os senhores se lembram o que é a ação dúplice? Ação dúplice é aquela na qual há uma confusão, vamos assim dizer, na posição jurídica das partes, porque o direito material ele admite. Então, por exemplo, um exemplo de ação dúplice, a ação de exigir contas. A ação de exigir contas é uma ação dúplice. O camarada vai a juízo, o autor, dizendo que passou dinheiro para o réu, ou que o réu usa um dinheiro que lhes é comum, sociedade empresarial, por exemplo, e que tem que fazer a prestação de contas, porque, na verdade, a prestação de contas é porque ele desconfia que o réu está com dinheiro que não é dele. Então, o juiz vai determinar a prestação de contas, vai fixar a contas, e ao final, depois da deliberação sobre as contas prestadas, o juiz vai se pronunciar para afirmar se deve alguma coisa ou não. Já está estabelecido no procedimento da ação de exigir contas que se o réu, ao provar as contas, ao prestar as contas, demonstrar ainda não só que não utilizou dinheiro do autor, mas que também gastou dinheiro dele a favor do autor, né? Então, o réu não agiu equivocadamente, o réu não pegou dinheiro do autor, o caso é de julgar improcedente o pedido do autor. O autor pediu que preste conta e que condene o réu a pagar em eventual saldo. Esse é o pedido do autor, para que o réu seja condenado a pagar ao autor eventual saldo a favor do autor. Só que ao analisar a conta fica provado o contrário, que na verdade quem tem saldo remanescente, quem tem saldo a seu favor é o réu. O réu gastou dinheiro dele a favor do autor. Possível. É possível. E aí, qual é o pedido da demanda? Que o réu seja condenado a pagar ao autor. Esse pedido é improcedente. Só que a lei admite, nas ações que são dúplices, como a ação de exigir contas, por exemplo, admite que a improcedência do pedido, em regra, a improcedência é só o réu deixando de perder. O autor perde o que pediu. Não há modificação no mundo do direito material, vamos assim dizer. Improcedência retorna ao status quo ante, deixa tudo como está. Só que nas ações dúplices, que tem esse nome justamente porque há um tráfego em mão dupla, né?
são dois sentidos, o autor pede a favor do réu. O autor pede a condenação do réu a favor do autor. Só que a lei está dizendo que quando o autor pede nesse tipo de ação a ação dúplice, é possível que o juiz conceda uma providência a favor do réu. Então percebam, se a lei está dizendo, o capítulo do CPC diz isso, a doutrina vai dizer isso, o réu não precisa reconvir. Há quem diga até que faltaria interesse de agir na reconvenção, porque é desnecessário. O que o réu pede na reconvenção é o quê? Que o autor seja condenado a pagar para ele, réu. Só que isso já está inserido no procedimento. Não em todo e qualquer procedimento. Só nos procedimentos que sejam considerados ações dúplices. Ações dúplices. Então, quando uma ação é de natureza dúplice, o autor já sabe que a improcedência não vai se limitar a não lhe conceder a prestação. A improcedência pode vir a conceder algo a favor do réu. Ok? Nesse caso, não seria cabível reconvenção, portanto. Temos que ficar atentos também, porque tem alguns procedimentos que não admitem reconvenção, né? O procedimento do mandato de segurança não admite reconvenção por uma questão lógica. O mandato de segurança ele é para beneficiar o sujeito ativo, né? Qualquer pessoa em desfavor do ente público, né? Então não pode o ente público se utilizar do mandato de segurança em reconvenção para a condenação da pessoa. Não admite reconvenção expressamente a lei dos juizados especiais, né? Não se admite reconvenção no procedimento dos juizados especiais. É até bom fazer esse link com os juizados especiais, porque lá não era, veja, o juizado de 95, né? E o código novo é de 2015. Vou me arriscar a falar besteira aqui, mas 20 anos depois, né? 95, 2005, 2015, 20 anos depois. 20 anos de diferença, bastante coisa. Em 95, prevalecia o CPC de 73. O que a lei do juizado especial diz? A lei dos juizados especiais. Que não cabe reconvenção, mas cabe pedido contraposto. E qual era a diferença básica entre reconvenção e pedido contraposto? Era, lá atrás, lá no Código de 73, a reconvenção vinha para uma peça autônoma e o pedido contraposto dentro da contestação. Vejam que agora não faz nem sentido ali do juizado falar que não cabe reconvenção, porque a reconvenção do Código de Processo Civil já é como era antigamente o pedido contraposto. Era uma questão meramente formal, porque o juizado especial é informal, né? Então é isso. O Código de Processo Civil se aproximou nesse ponto aqui do pedido contraposto dos juizados especiais. Então, olha, a reconvenção é uma demanda autônoma, independente em relação à demanda originária. Esta autonomia e independência significa dizer, portanto, que se na demanda originária, a demanda do autor em face do réu, tiver um vício qualquer, isto não necessariamente implica a extinção da demanda reconvencional do réu em face do autor. Você imagina que o autor foi a juízo em face do réu, o réu fez uma contestação, uma defesa maravilhosa e engrossou o caldo para o autor. O autor já viu que aquilo está estranho. Só que mais do que isso, na contestação, o réu formulou o pedido a favor dele, reconvenção em face do autor. Então o autor já viu que não deve ganhar o que ele pediu e mais do que isso, o réu formulou o pedido contra ele. Sei lá, 500 mil que o pedido que o réu fez em face do autor. O que o autor poderia pensar? Esse processo é meu, né? Esse processo quem deu início fui eu. Então eu vou desistir da demanda originária ou eu vou abandonar, porque a desistência dependeria da concordância do réu, né? Mas eu vou abandonar esse processo, eu vou postergar esse processo aqui, porque fui eu que dei início a ele e vai matar. Uma vez que acabe com esse processo, mata a minha demanda originária contra ele e também a dele contra mim. A demanda reconvencional, não negativo. A reconvenção é uma demanda como outra qualquer. A reconvenção ela é autônoma e independente. Vícios processuais da demanda originária
não implicam a extinção da demanda reconvencional, porque é um processo só para duas ou mais demandas, ok? A Vanessa falou, professor, a reconvenção não será dentro do mesmo processo? Será dentro do mesmo processo. Dentro do mesmo processo. Só que é um processo só. Ela falou, porém de forma autônoma. Não é nem forma autônoma. É o mesmo processo. Só que o mesmo processo, Vanessa, passa a ter duas demandas. Olha só. Quando você vai a juízo, não estou falando de reconvenção. Quais são os elementos que identificam a demanda? Partes, causa de pedir e pedido. Quando você, na petição inicial, entra você e a sua colega de classe, em face da instituição, em face do professor, quantas demandas nós temos? Duas demandas. A demanda da Vanessa em face do réu, a demanda da Cláudia em face do réu. São duas demandas distintas. Ok? O fato de uma perder não quer dizer que a outra vai perder também. São demandas autônomas que são cumuladas. Quando você vai a juízo e formula pretensão de dano material e dano moral, são demandas distintas. Para cada pedido, uma demanda. Para cada parte, uma demanda. Para cada caso de pedir, uma demanda. Pode ser que um processo só tenha inúmeras demandas, que é o mais comum de se ver na prática, inclusive, não é? O fato de uma dessas demandas não poder chegar até o final, até a resolução do mérito, não impede que a outra demanda prossiga. Por exemplo, o fato de você fazer um acordo com o réu a respeito do dano material não impede o prosseguimento naquele processo para análise do dano moral. Por quê? Porque você colocou fim a uma parcela do processo apenas, e não ao processo todo. Foi feito acordo quanto ao dano material e o dano moral não. Mas nesses casos que eu estou falando aqui, é pretensão do autor em face do réu. O que nós temos agora com a reconvenção é uma ampliação do objeto da demanda, mas por um ato do réu. Então, se o processo continua sendo um processo só, que tinha uma demanda apenas do autor em face do réu, e o réu formula uma outra demanda em face do autor, continua sendo um processo para ter mais de uma demanda. A extinção de uma não gera a extinção da outra. Lembrem-se sempre, nós falamos isso no encontro presencial que nós tivemos ainda no começo do ano, não lembro bem, acho que no começo do ano, ainda quando a aula ainda era presencial, que eu falei para os senhores sobre a teoria geral do processo. Na teoria geral do processo, nós temos o estudo de 3 institutos: ação, processo e jurisdição. Demanda é sinônimo de ação. Então, ter ações diferentes, um processo pode ter uma ação. Um processo pode ter uma ou mais demandas. Ok? É isso. A Rita falou, quando o autor desiste, encerra, não é nem o processo do autor, encerra a demanda do autor, porque é um processo só. Deixa eu ver se vai funcionar bem. É assim, ó. Olha aqui. Nós temos um processo de A em face de B. Aí, o B vai a juízo em face do A. A setinha aqui significa pedido. Então, ó, aqui é um pedido do autor em face do réu B. Aqui é um pedido do réu B em face do autor. E isso vai se dar onde? Isto se dá dentro de um único processo. Esse é o processo X, Y, Z, 8, 19, 0001.
aqui no Rio de Janeiro. Aqui nós temos a demanda originária. Não é nem certo falar em demanda principal, tá? Porque não há essa relação de principal e acessório. Demanda originária, aqui embaixo temos a demanda reconvencional. Quer ver? Vamos dar um exemplo aqui. Na demanda do A em face do B, o A foi a juízo pedindo a condenação do B a lhe pagar R$5.000 por conta de um acidente de trânsito. Ok? Aí, B se defende dizendo que, se defende por contestação, dizendo que não tem que pagar nada não, excelência, porque a culpa, na verdade, é do A. Acidente de trânsito é clássico acontecer isso, né? O A vai a juízo em face do B, alegando que quem provocou o acidente foi o B. O B se defende dizendo que não. Excelência, olha, eu sofri um dano também, eu B. Só que eu arquei com meus custos aqui, com o meu dano, nem ia vir a juízo, não. Agora é o seguinte, já que eu estou vindo aqui para me defender em face do A, eu quero ganhar na demanda originária, eu quero que julgue improcedente, mas já que eu estou aqui, eu vou aproveitar e vou formular pretensão a meu favor. Então eu quero pedir dano material, que foi o dano que eu sofri no meu carro, eu B. Pede para que A seja condenado a lhe pagar, sei lá, vou botar aqui R$6.000. Só para que vejam como é que não... Nossa, é outro dano, é outra coisa. Mas além disso, excelência, deixa eu te falar uma coisa. Depois desse acidente, o A estava meio exaltado, ele veio no meu carro, me desferiu algumas palavras injuriosas, me ofendeu, até me bateu, chegou a me agredir. Então é o seguinte, eu quero também dano moral. Aí eu quero dano moral em 30 mil, sabe, excelência? Tava eu, a minha senhora, os meus filhos, o negócio não foi legal não, ficou feio. Então é o seguinte, eu quero a condenação dele é me pagar dano moral. Deixa eu fazer uma coisa aqui rapidinho. Rapidinho, porque eu recebi uma mensagem aqui do computador. Fico com medo de dar ruim aí de desligar, sei lá. Bom, tô de volta aí. E aí, excelência, eu quero então que ele seja condenado a me pagar dano material e dano moral. Aí vamos avançar, já que estamos aqui nesse ponto, é o seguinte. Eu quero ir a juízo além do A e da mulher do A, do C. Porque ela também veio, no dano moral eu quero incluir C. Porque ela também veio aqui e me agrediu. Aliás, agrediu eu e minha senhora, tadinha. Agrediu B e D. É possível isso? É possível que na demanda reconvencional haja, perceba aqui, haja ampliação objetiva, porque dano moral não foi tratado na demanda originária. E também uma ampliação subjetiva, trazendo terceiros para o processo? E a resposta é, muito rapidamente, porque nós não temos tempo para o suspense, a resposta é afirmativa nos dois casos. Por quê? Porque a demanda reconvencional é uma demanda como outra qualquer, que somente aproveita o mesmo processo para fins de economia processual. E os senhores vão encontrar parágrafos lá no 343 que justamente vão afirmar isso. Que na demanda reconvencional é possível que o réu esteja em litígio consórcio com um terceiro. No exemplo lá, o réu, o B e a mulher do B. E é possível que o sujeito passivo da reconvenção seja o autor e terceiro também. O que nós temos aqui de exigência é que o autor da reconvenção seja o réu da demanda originária, mas ele sozinho ou um terceiro. E que o réu da reconvenção, o sujeito passivo da reconvenção, seja o autor da demanda originária, mas pode ser ele sozinho ou um terceiro também, ok? O último tópico que eu queria ver com vocês é o seguinte. O autor foi a juízo em face do réu, né? A em face do B. Aí o réu, o B, propôs reconvenção em face do autor. Na reconvenção, o B é o sujeito ativo, é o reconvinte. E o A é o sujeito passivo, é o reconvido. Então, em cada demanda, eles têm uma função, uma atuação processual distinta. Na demanda originária, o A
é o autor, sujeito ativo. B é o réu, sujeito passivo. Na demanda reconvencional, é uma demanda do B em face do A. Então, o B é o autor, sujeito ativo, em face que o A é o réu, sujeito passivo. Para evitar a confusão terminológica, vamos assim dizer, quando você falar autor, mas é o autor de qual demanda? É o autor, é o A ou é o B? É o autor da demanda originária ou é o autor da demanda reconvencional? Para evitar isso, a gente fala assim, o A é o autor, ponto. O B é o réu, ponto. Sempre que se fala em autor e réu, é da demanda originária. E o réu, o B, na demanda reconvencional, ele é o réu que reconveio. Ele é o réu reconvinte. E o A, na demanda reconvencional, é o autor que foi reconvido. Autor reconvido. Então temos o réu reconvinte e o autor reconvindo. É a forma como se chama os sujeitos para tentar diminuir o problema de confusão terminológica. Então sempre que os senhores ouvirem falar em reconvinte, foi quem reconveio é o réu da demanda originária. Reconvindo é quem em face de quem se reconveio é o autor da demanda originária, sujeito passivo na demanda reconvencional. Para encerrar, o autor reconvindo, ele vai ser intimado, né, já que ele já faz parte da relação processual, e há uma demanda autônoma, reconvenção, o autor reconvindo vai ser intimado para quê? Para responder. Claro que ele pode se defender pela contestação, mas ele pode também reconvir. É admissível reconvenção da reconvenção? É admissível. Naquele dano moral lá que o réu, que o B formulou em face do A, o dano moral. Será que o A pode falar assim, não, excelência, eu que quero dano moral por conta daquele evento? Pode, é plenamente possível. No Código de 73, era mais clara, havia previsão nesse sentido. No Código atual, no capítulo da reconvenção, que é só um artigo, só o artigo 343, nós já vimos o que tem de importante para ver. O caput, a forma como se propõe, o parágrafo 6º pode ser de forma autônoma, a autonomia e independência, a questão de litisconsórcio, ampliação subjetiva. Agora é o seguinte, não tem um parágrafo, não tem uma previsão expressa no sentido da admissibilidade da reconvenção da reconvenção. Que já seria uma terceira demanda, né? A demanda 1, a demanda originária, a demanda 2, a demanda reconvencional, seria a demanda 3, de reconvenção da reconvenção. E aí, como é que a gente pode deixar claro que isso realmente está previsto no código? Só para a gente não achar que é uma posição meramente doutrinária. Outro dia caiu, não tem muito tempo, eu sou péssimo de tempo. Foi final do ano passado, se não me engano, eu vi uma prova da magistratura. Não foi aqui do Rio, não. Foi lá do Nordeste, também não lembro exatamente a localidade. Mas a pergunta era o seguinte. Se no Código de 2015 era admitida, aparece para vocês agora aí, ó, a reconvessio reconventiones. Reconvessio reconventiones. O que é isso? Reconvenção da reconvenção. Tá? E é admitido ou não a reconvessio reconventiones? É admitido. Não só por posição doutrinária. Aliás, até teve quem inicialmente afirmasse que não era cabível a reconvenção da reconvenção. Por quê? Porque como o código anterior dizia e o código atual não diz, alguns interpretavam isso como silêncio eloquente. Não sei se os senhores já viram essa tese do silêncio eloquente. Quando a lei anterior afirma a possibilidade de um instituto e a lei posterior nada fala, que isso pode ser um silêncio eloquente. Ou seja, que a omissão do legislador pode ter significado a intenção dele em não admitir o instituto. Ok? Bom, mas isso não acontece aqui. Não acontece por quê? Nós vamos ter que pegar o artigo 318, parágrafo único.
318, parágrafo único do CPC, que é o que trata da subsidiariedade do procedimento comum em relação aos procedimentos especiais. Eu falei para vocês já algumas vezes, inclusive no encontro de hoje, mais cedo, que os senhores terão um módulo para estudar procedimentos especiais, ok? Nós estamos vendo o procedimento comum, que é o regulado de forma extensa, artigo 318 ao artigo 508 do CPC. Mas tem vários outros procedimentos previstos em legislações especiais, como a Lei do Mandato de Segurança, 12.016, como a Lei do Juizado Especial, 9.099, e tem outros procedimentos especiais que são previstos no próprio CPC. Falamos ainda há pouco aqui da ação de exigir contas. Pois bem, no que consiste procedimento especial? É simples. Procedimento especial é um conceito que se chega por exclusão. É procedimento especial todo aquele que não é procedimento comum, que é o que nós estamos vendo aqui. E por que não é procedimento comum? Porque tem alguma especialidade, porque tem alguma diferenciação, tem algum detalhe. Por isso que é procedimento especial. Então, ao disciplinar procedimento especial, o que o legislador faz? Ele não repete o que ele já estabeleceu no procedimento comum. Por exemplo, nesse procedimento de exigir contas que nós mencionamos, será que o autor tem que obedecer os requisitos da petição inicial? Tem. Será que o réu tem que ser citado? Tem. O legislador não repete tudo isso, porque senão nós teríamos um código gigantesco. Você imagina se para cada procedimento o legislador repetisse tudo? É evidentemente que não. Então a técnica é o seguinte: o legislador só coloca no procedimento especial aquilo que for diferente, aquilo que houver uma especialidade. E no que ele ficou em silêncio, todos já sabem. Aplica-se o procedimento comum. Está no 318, parágrafo único. Ali está 318 só, não é 318, parágrafo único, tá? Os senhores encontrarão isso lá. Pois bem, aonde eu quero chegar com isso? Só corrigir aqui. Parágrafo único. Aonde eu quero chegar com isso? Vejam os senhores o que se encontra lá no artigo 702, parágrafo 6º. 702, parágrafo 6º. Na ação monitória, que é um outro procedimento especial, ok? Na ação monitória, admite-se a reconvenção. Ué, mas no procedimento comum também admite. Então, até agora não tem nada diferente, né? A diferença vai vir agora. Sendo vedado o oferecimento de reconvenção à reconvenção. Pois se na ação monitória, que é um procedimento especial, diferente do comum, e lá o legislador só escreve o que é diferente, o que tem de diferente da ação monitória para o procedimento comum? Que na ação monitória só se admite uma reconvenção. Não se admite reconvenção da reconvenção. Não se admite reconvêncio reconvenciones. Isso significa, por via indireta, que no procedimento comum se admite. Ok? É nesse sentido a doutrina majoritaríssima. Beleza? Então tá visto, finalizamos aí a contestação e também